Olá, meu nome é Pedro e estamos dando início a mais um encontro do Grupo Aulas da Vida. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que estamos com as transmissões sendo feitas pela Rádio e TV SEAC de Bauru e com a retransmissão pela TV Chico Xavier de Campina Grande, na Paraíba. Hoje eu vou falar sobre vigiar nossas escolhas, que faz parte do tema do mês de julho, higiene espiritual. Nesse mês, estamos falando sobre a nossa responsabilidade com a nossa vida espiritual. Lembrando que nossos atos, pensamentos e palavras podem influenciar a nossa vida e o quanto é importante buscarmos uma sintonia com um plano superior. Mas antes, vamos fazer uma pequena prece, pedindo o auxílio de Deus e dos bons espíritos. Deus, que é todo amor e bondade, nos ampare nesse momento de estudos e reflexão. Que os lares de cada pessoa que nos ouve nesse momento possa se encher de luz e sabedoria. Que possamos contar com o apoio dos bons espíritos para nos auxiliar e aliviar as nossas dores e sofrimentos. Que os ensinamentos de hoje possam nos trazer a paz e a compreensão da bondade e da justiça de Deus. Que possamos sair fortalecidos e comprometidos em trabalhar pela nossa evolução, trazendo harmonia e equilíbrio para as nossas relações com as pessoas. Que estejamos prontos para viver com bondade em nossos corações. Que possamos aprender mais sobre o Evangelho de Jesus e que Ele nos proteja e nos ampare sempre. Que assim seja. O tema de hoje é vigiar nossas escolhas e vamos falar sobre a semeadura. Para isso, vamos falar de um trecho da carta de Paulo para os cristãos de Gálatas, que diz o seguinte: Deus não se deixa escarnecer, porque todo o que o homem semear, isso também ceifará. Deus não se deixa escarnecer. Significa que Deus não se deixa enganar, Deus não se deixa que tirem sarro dele, que façam ele de bobo. E porque tudo que o homem semear, tudo aquilo que nós plantarmos, isso também ceifará, ou seja, vamos colher. Se nós semearmos coisas boas, nós vamos colher coisas boas. No trecho seguinte, que está em Gálatas, Paulo diz o seguinte: porque o que semeia na sua carne, da sua carne colherá a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. O que significa semear na carne? Semear na carne significa preocupar-se apenas com as coisas materiais, com as coisas da vida material. E o que significa corrupção? Porque quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. E o que significa corrupção? Corrupção significa deteriorização, decomposição, putrefação. Geralmente associamos corrupção a roubo, tentativa ilícita de enriquecer, dos desvios que são feitos às verbas públicas. Nós falamos que os políticos são corruptos, porque são pegos com grandes quantidades de dinheiro. Mas corrupção significa modificação, adulteração das características originais de algo. Então, quando se planeja alguma coisa e se desvia daquele caminho. Então, quando nós falamos o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna, nós estamos dizendo que quem cuida de plantar bons sentimentos, boas palavras e boas ações, quem planta o que é bom, colhe a vida eterna, colhe a perfeição do Espírito. E os Espíritos perfeitos são felizes porque estão próximos a Deus. Agora, quando nós semeamos na carne e colhemos a corrupção, nós estamos só nos preocupando com as coisas materiais do dia a dia e nós não vamos colher nada de bom, porque o corpo se desfaz, as coisas materiais se desfazem e nós vamos perder
tempo com coisas que vão se deteriorar, vão se decompor, que vão, enfim, se perder. Mas quem investe no Espírito, que são as coisas boas do Espírito, quem se eleva moralmente, que se eleva em conhecimentos, esse vai colher a vida eterna. E colher a vida eterna é colher uma vida de felicidade. E, como nós dissemos, todas as vezes que nós nos tornamos seres melhores, que nós nos tornamos seres perfeitos, nós estamos próximos a Deus. A nossa felicidade depende então da nossa semeadura. Portanto, devemos vigiar nossas escolhas. Em um outro trecho do Evangelho, Jesus nos lembra que as pessoas têm aflições na sua vida e que essas aflições serão motivos de felicidade. Nós temos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, os versículos 4, 6 e 10, que dizem o seguinte: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados aqueles que têm fome e aqueles que têm sede de justiça, porque vão ser saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus está dizendo aí que felizes são as pessoas que choram, felizes são as pessoas que têm sede, felizes são as pessoas que precisam de justiça, que bem-aventurados, felizes são aquelas pessoas que são perseguidas por questões de justiça, porque vão receber em troca a felicidade, o consolo, a saciedade. Ainda continuando, num outro trechinho do Evangelho, que está lá em Lucas, que também fala sobre as bem-aventuranças, ou os bem-aventurados, então nós temos que, Jesus fala assim: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois, pois agora você chora, mas rireis. Então, Jesus está dizendo novamente, nesse outro trecho do Evangelho, que muitas aflições que nós passamos são motivos de felicidade. E, inclusive, ele nos alerta dizendo assim: Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Então, nesse alerta de Jesus, ele nos lembra que a aflição pode ser motivo de felicidade. Mas a gente não consegue entender se nós não compreendemos, nós não conseguimos entender essas máximas de Jesus se nós não entendemos que ele está falando da vida futura. A certeza da vida após a morte, que é a vida futura, faz com que esses ensinamentos de Jesus ganhem nova compreensão. Então, dificilmente se compreende a conivência de sofrer para ser feliz se nós não entendemos que as aflições de hoje, elas vão refletir na nossa vida após a morte. E que na nossa vida futura nós vamos colher tudo aquilo que nós plantamos hoje, e que, portanto, apesar da gente sofrer hoje, a gente vai ter um conhecimento, um aprendizado que irá depurar a nossa alma e fazer com que a gente futuramente tenha boas escolhas. Então, esse processo de sofrer aqui na Terra é um processo que faz a nossa alma se melhorar, se depurar e que nos conduz a melhores escolhas no futuro. E isso nos leva a nos tornarmos seres mais perfeitos e mais felizes. Então, todo o sofrimento que nós estamos passando nesse momento é algum tipo de aprendizado que vai nos ajudar na nossa vida futura. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala sobre a justiça das aflições, os Espíritos nos lembram que são 3 as razões pelas quais nós sofremos. Então, são 3 as causas das aflições. Uma tem origem na vida presente,
que é resultado das más escolhas que nós fizemos na vida atual. Então vamos supor que eu tenha fumado toda a minha vida, que eu faça uso do tabaco durante toda a minha vida. E aí eu venho e tenho uma doença nos pulmões, né? Então eu vou ter um sofrimento que é decorrência do mau uso que eu fiz do tabaco e desse tabagismo. Então, um câncer que eu venha desenvolver lá na minha vida futura é decorrência dos maus hábitos, das más atitudes que eu tomei anteriormente. Da mesma maneira, se eu abusar das drogas e do álcool, por exemplo, eu posso ter um problema hepático, eu posso ter um problema nos rins. Então, esse mal, essa aflição que eu estou passando é decorrência de más escolhas que eu fiz anteriormente. E o mesmo com outras situações. Então, se de repente eu não quis estudar, eu só quis ficar gazateando, né? Que é se eu quis só ficar fora das aulas, se eu não quis estudar, se eu não quis aprender, e depois eu tenho dificuldade em encontrar um emprego, de encontrar uma colocação que garanta a minha sobrevivência, então isso é resultado das más escolhas que eu fiz. Então, a gente tem que procurar nas nossas aflições se o meu sofrimento atual não é consequência de alguma coisa que eu deixei de fazer ali anteriormente, nessa própria vida. Então, de repente, eu fiz algumas escolhas que me encaminharam para algumas situações que agora são consideradas aflições e sofrimentos. Mas também, uma segunda possibilidade é que as nossas aflições tenham origem em vidas passadas, como resultado das más escolhas que eu fiz em vidas anteriores e que precisam ser quitadas. Então, são questões que envolvem coisas que eu fiz numa vida anterior e que agora, né, como resultado, eu estou tendo que reparar questões que eu fiz lá atrás em outras vidas. Então, esse sofrimento, eu não tenho conhecimento da origem, porque a origem está lá atrás, no passado, que por hora eu esqueci, e que quando eu voltar para a vida espiritual, quando eu voltar para a espiritualidade, eu vou recobrar as lembranças e saber dos motivos que algumas coisas aconteceram na minha vida. Então, algumas aflições que aconteceram na minha vida são decorrência, então, das minhas imperfeições, das minhas falhas e dos erros que eu cometi em vidas anteriores. E se eu aceito e passo com tranquilidade por esses sofrimentos, eles acabam se tornando provas. Mas algumas vezes eles são expiações, quando eu acabo me revoltando contra Deus, eu acabo me revoltando contra os problemas e as situações pelas quais eu estou passando, e essa revolta gera então um grande sofrimento nessa vida. Então, esses sofrimentos que vêm de vidas passadas, eu só vou compreender realmente quando eu chegar na espiritualidade e fizer um balanço dessa vida pela qual eu passei. Mas outros sofrimentos, é a terceira causa das aflições, não têm uma origem exata, né? Muitas vezes são provas pelas quais o espírito pediu e buscou para concluir a sua depuração, o seu aperfeiçoamento, e muitas vezes esse sofrimento ele vai ativar o seu progresso. Então, se algumas vezes eu estou passando por algum problema ou alguma dificuldade, é um alerta de que eu preciso mudar as coisas como eu estou conduzindo a minha vida, ou que eu preciso prestar atenção se eu não vou cometer algum erro ou fazer alguma má escolha. Então, todas as vezes que eu tiver com um problema, um desemprego, uma doença, alguma situação que esteja me trazendo um grande sofrimento, é devorar e pedir a Deus que me dê forças para enfrentar essa situação e que eu encontre a melhor solução para resolver esse problema. Então, muitas vezes, se eu estou desempregado, eu me revolto contra Deus, eu me revolto contra os bons espíritos, e aí eu me entrego ao roubo,
eu passo a tomar más atitudes e isso era uma prova que eu deveria resistir ao mal e acabo sucumbindo e acabo reprovando e tenho que começar tudo de novo. Então, para a gente não ter que recomeçar tudo de novo em uma nova vida, nós temos então que orar e pedir a Deus e aos bons espíritos que nos auxiliem para enfrentar essas dificuldades que nós estamos enfrentando em nossas vidas. Muitas vezes, quando as pessoas vêm fazer uma entrevista fraterna, elas dizem: olha, eu estou sofrendo e eu não encontro os motivos desse sofrimento, eu não encontro a razão de tanto sofrimento. Eu não sei por que eu perdi pessoas que eu amo, eu não entendo por que eu estou passando por essa dificuldade de encontrar um trabalho, eu não sei por que eu estou sofrendo com essa doença que eu não encontro a razão, o motivo dessa doença existir. Muitas vezes a pessoa passa por vários médicos e não encontra o motivo daquela doença, a razão de estar sofrendo dores físicas tão graves. E a gente pede para ela examinar, né? Será que você fez alguma coisa nessa vida que tenha originado esse problema? Agora, se você faz uma revista, passa um exame por tudo que você fez e não encontra motivos, então deve ser alguma coisa que você fez na vida anterior e, portanto, não vai interessar saber a causa da aflição, mas como você vai lidar com essa aflição. Então nós devemos prestar atenção como é que nós lidamos com os nossos problemas. Será que a gente se desespera e passa a tomar medidas equivocadas, ou será que a gente ora a Deus e pede para Ele nos fortalecer para que a gente faça boas escolhas? Então, muitas vezes nós estamos passando por um período de provas, de expiações e precisamos nos fortalecer para passar por essas dificuldades que elas têm curta duração e que em algum momento elas vão deixar de existir. Algumas vezes as pessoas também chegam e falam assim: Pedro, parece que está tendo alguma coisa que está impedindo de eu ir para frente. Então, parece que tem alguém ou alguma coisa impedindo que a minha vida deslanche. Será que os espíritos têm alguma influência nos acontecimentos da nossa vida? Será que os espíritos podem ficar influenciando para que a gente não consiga um emprego, por exemplo? Será que os espíritos, eles exercem esse tipo de influência sobre nós? Será que eles são responsáveis pelas nossas aflições? Então, é muito comum as pessoas reclamarem das coisas não estarem dando certo e que parece que os espíritos estão prejudicando a sua vida. Muitas vezes as pessoas dizem assim: muito provavelmente alguém fez algum tipo de macumba, ou fez algum tipo de despacho, ou fez alguma coisa para que a minha vida saia errado. Então, deve ter mandado algum espírito lá na minha casa me perturbar. Eu lembro que uma vez uma pessoa me perguntou se a casa que ela estava morando não estava mal assombrada, porque desde que ela havia mudado para aquela nova casa, as coisas não estavam dando mais certo na vida dela. Ela estava se desentendendo com o marido, com os filhos, se desentendendo com todo mundo no trabalho, estava perdendo oportunidades, né? E eu perguntei para ela se, quando ela se mudou para essa casa nova, se ela havia feito uma faxina para fazer uma limpeza da sujeira e do lixo que o antigo proprietário pudesse ter deixado na casa. Ela me disse que certamente, claro, que ela jamais iria mudar para uma casa sem ter feito uma boa limpeza, sem ter feito uma pintura, deixado tudo em ordem. E eu perguntei para ela: e você fez o Evangelho no lar quando você mudou para essa nova casa? E ela me disse: não. Por que eu deveria ter feito? E eu respondi: da mesma maneira que você se preocupou de se livrar do lixo físico, você também deveria ter cuidado de se livrar do lixo espiritual. Então, se você acha que a sua casa está mal assombrada, você também não teve a preocupação de fazer uma faxina espiritual para se livrar das energias negativas que pudessem estar nessa casa.
Será que não seria a hora de você pedir a Deus e aos bons espíritos que abençoassem o seu lar e que iluminassem a sua vida para que as coisas pudessem melhorar? Será que não seria a hora da gente pedir a Deus e aos bons espíritos que nos fortalecessem para enfrentar as dificuldades? Será que a gente não se preocupa com a nossa vida espiritual? E aí a pessoa falou, realmente eu deixei de fazer a minha parte. Então muitas vezes nós reclamamos, nós pedimos, mas nós não queremos fazer a nossa parte. Nós queremos que as coisas aconteçam facilmente, sem nenhum tipo de envolvimento, sem nenhum tipo de trabalho, sem nenhum tipo de preocupação. E muitas vezes nós somos os responsáveis pelas nossas aflições, pelas nossas más atitudes e pelas nossas más escolhas. Então, se eu perguntasse, o que você tem feito para proteger o seu lar das más influências dos espíritos? Se eu perguntar o que você faz para proteger o seu lar dos ladrões, com certeza você vai enumerar uma lista bem grande de medidas preventivas. Se eu saio de casa e deixo as portas e janelas abertas, se eu deixo a porta da rua escancarada, quais as chances de alguém entrar e levar o que eu tenho? Muito provavelmente as chances são bem altas. E é muito provável que eu chegue em casa e encontre tudo revirado, que os meus bens preciosos tenham sido levados, que tenha sido feita uma bagunça na minha casa. E de quem é a responsabilidade de tudo isso? Da pessoa que entrou, que viu a oportunidade, ou da minha falta de responsabilidade pela segurança do meu lar? Será que eu devo culpar o meu vizinho que não ficou vigiando, que não tomou conta da minha casa, que não vigiou as coisas que eu tenho? Ou eu tenho que responsabilizar a minha invigilância, que não tomei as medidas que deveria ter tomado? Então, a gente deve observar se nós estamos fazendo a nossa parte. Muitas vezes nós queremos receber sem ter merecimento, sem ter praticado coisas boas, sem ter mudado os hábitos, sem vigiar o que nós estamos fazendo. Nós temos um trecho em que Jesus recomendou aos apóstolos, quando eles fossem pregar mundo afora, que eles fossem, ele diz assim, eu vos envio como ovelhas aos meios de lobos. Portanto, sede prudentes como a serpente, e inofensivos como as pombas. Isso está lá em Mateus, no capítulo 10, no versículo 16. Jesus sabe que esse é um mundo de imperfeições. Jesus sabe que nós estamos num mundo de expiação e provas. Sabe que a população que habita esse planeta são de espíritos imperfeitos, que ainda não compreenderam que a prática do bem é o único caminho para a felicidade. Então Jesus, quando aconselhou seus apóstolos a irem pregar pelo mundo afora, recomendou que eles fossem como ovelhas no meio de lobos, ou seja, atentos, que vigiassem todos os movimentos à sua volta. Que eles fossem prudentes como as serpentes, mas inofensivos como as pombas. Ou seja, eu vou tomar medidas e cuidados contra o mal, mas eu vou ser inofensivo, ou seja, eu não vou praticar o mal. Então ele pede que nós sejamos atentos a tudo que está à nossa volta. É por isso que nós nos preocupamos com a segurança do nosso lar, porque nós sabemos que existem pessoas que são invigilantes, imprudentes, irresponsáveis, pessoas que vão praticar o mal. Quando nós saímos de casa, nós trancamos o portão, fechamos as portas e janelas, nós colocamos segurança na nossa casa para cerca elétrica, trava, alarme e tantas outras medidas, porque nós sabemos que esse mundo que nós estamos vivendo, existem pessoas boas, mas existem pessoas que ainda não entenderam que roubar, furtar, etc., é um caminho que conduz à infelicidade. E o mesmo nós temos que fazer com a nossa parte espiritual,
que nós fazemos pela nossa vida espiritual? Pouca coisa, quase nada. Então, Jesus não nos recomendou que nós fôssemos prudentes como as serpentes? Jesus não recomendou aos apóstolos a simplicidade e que não carregassem grandes somas de dinheiro para não atrair a cobiça de ladrões quando estivessem caminhando e pregando o mundo afora? Jesus não aconselhou seus apóstolos para que não levassem grandes somas de dinheiro, roupas, cintos, bolsas, etc., para que isso não chamasse a atenção das pessoas e despertasse a cobiça dos ladrões pelo caminho? Então é claro que Jesus, ele busca a nossa perfeição, ele quer que a gente se preocupe com a nossa segurança física, mas ele também pede que a gente cuide da nossa segurança espiritual. Então, se da mesma maneira a gente cuida dos bens materiais, nós devemos cuidar dos nossos bens espirituais. E como é que nós cuidamos dos nossos bens espirituais? Praticando bem, fazendo a prece, orando, pedindo o auxílio dos bons espíritos. Então, para que a gente possa encontrar a segurança na nossa vida, a gente deve ser prudente, deve buscar, então, todas as medidas que nos garantam, então, uma vida mais tranquila e equilibrada. Nós devemos ser bons, mas nós também devemos ser precavidos. Um outro exemplo de uma situação como essa, eu tenho uma amiga que ela deixou o celular em cima da mesa de trabalho e ela saiu para realizar algumas tarefas, tomar um café, e quando ela voltou, o celular havia sido furtado. E ela ficou muito triste com esse fato, porque ela disse: eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, por que Deus permitiu isso? Se eu não faço mal para ninguém, por que o mal acabou acontecendo comigo? Eu não mereço isso. Mas a gente deve lembrar que Jesus nos aconselhou a prudência. Então, muito provavelmente, ela passou por uma prova, né? Essa aflição que foi causada a ela foi uma prova para verificar se ela estava sendo uma pessoa prudente. Nós devemos ser pessoas boas, mas nós também devemos ser prudentes. Não é porque eu sou bom que eu vou ser descuidado, invigilante. Os apóstolos não eram pessoas boas? Eles não iriam sair mundo afora para pregar o Evangelho? E mesmo assim Jesus não pediu para que eles tivessem simplicidade e prudência? Por que com nós, por que com a gente seria diferente? Por que será que muitas pessoas acham: eu sou espírita, então nada de mal vai me acontecer? Não é porque você agora resolveu fazer boas escolhas que você vai deixar de passar pelas provas e expiações que esse mundo tem. Para a pessoa que furtou, ela não resistiu à prova de passar pela prática do bem. Ela se recusou a praticar o bem, ela se deixou levar pelo mal. E ela vai responder pelos seus atos. Eu não preciso imaginar e me revoltar contra Deus achando que nada vai acontecer com essa pessoa, que ela cometeu um ato e que isso vai ficar sem resposta. Deus é justo e nenhuma infração contra as suas leis fica sem reparação. Então nós devemos lembrar que existe uma justiça divina e que se Deus permite que alguma coisa aconteça na nossa vida é para servir de aprendizado. Então, mesmo sendo prudentes, algumas situações como essa podem ocorrer. O fato de uma pessoa ser boa não a deixa isenta de passar pelas dificuldades e atribulações que a vida tenha. Estamos, como eu disse, num planeta de expiação e provas e vamos passar por várias situações e dificuldades que vão nos causar aflições. Eu mesmo já passei por várias situações e sei que, apesar de a gente modificar os nossos comportamentos, a gente buscar ser uma pessoa melhor,
e da gente confiar na justiça e na bondade divina, nós temos a nossa responsabilidade, nós devemos ter cuidado com tudo que se refere a nós e as pessoas que estão à nossa volta. Então, os espíritos, eles podem exercer alguma influência na nossa vida para nos ajudar ou nos prejudicar? Kardec quis saber um pouco mais sobre isso e ele perguntou para os espíritos, na questão 526, se os espíritos podem exercer alguma influência nos acontecimentos da vida. E os espíritos responderam que certamente, pois que os espíritos nos aconselham. Então, nós temos aí uma influência dos espíritos nos aconselhando para que a gente tome boas atitudes, que a gente faça boas escolhas. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio e nós temos a liberdade de escolher os vários caminhos e as várias situações. Mas Kardec ele quis aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto e ele diz assim: exerce influência apenas pelo pensamento ou tem alguma ação direta sobre o cumprimento das coisas? Será que os espíritos eles têm a capacidade de agir também sobre as questões materiais, se envolver em uma ação direta para que as coisas se cumpram, se realizem? E os espíritos nos explicam que sim, que os espíritos eles atuam pelo pensamento, mas eles também podem agir sobre a matéria, mas que eles não podem deixar de seguir e de respeitar as leis de Deus e as leis da natureza. Então, vamos imaginar que muitas vezes os espíritos vão nos ajudar de maneira mágica, produzindo fenômenos extraordinários. Então é muito comum a gente imaginar, até mesmo por uma influência dos filmes, do que acontece na TV, que a gente vê, que coisas extraordinárias acontecem como se fossem um passe de mágica, um milagre. Então a gente imagina que os espíritos bons, né, que o nosso anjo da guarda, ele teria uma varinha mágica na qual ele vai nos livrar milagrosamente de todos os males e de todos os problemas. Mas não é bem assim. Muitas vezes a ação do nosso anjo da guarda e dos bons espíritos que nos aconselham e querem o nosso bem acontece de uma maneira que nós não percebemos. Eles podem intervir de uma maneira tão sutil que para nós parece algo natural, algo que não teve o auxílio nem a intervenção dos bons espíritos. Por exemplo, duas pessoas se encontram por acaso, né, e uma pessoa inspira na outra algumas ideias para mudar comportamento, para mudar alguma atitude ou para fazer determinada escolha. E aí a gente coloca dizendo, olha, que bom que eu encontrei fulano, porque ele me deu um bom conselho, e a gente toma isso como obra do acaso, e não como uma influência dos espíritos. Então, muito provavelmente, quando alguém encontra por acaso uma outra pessoa, conversa e recebe um bom conselho, é que essa pessoa foi influenciada pelos bons espíritos. E, se nós seguirmos esse conselho, provavelmente a gente vai ter bons resultados. Mas nós temos o livre-arbítrio para acolher ou recusar os bons conselhos que nos são dados. Eu lembro, por exemplo, que um dia eu estava viajando, eu estava na praia, estava caminhando pela praia, e eu encontrei, entre aspas, por acaso, né, porque a gente sabe que o acaso não existe, que não cai um fio de cabelo se não seja pela vontade de Deus, né? Então a gente sabe que esse acaso não acontece. Então eu estava andando pela praia, encontrei uma pessoa que me falou assim, você tem cara de ser de outro lugar, você é estrangeiro, você é turista? Eu falei assim, não, eu sou brasileiro, né? Eu só tenho essa pele bem branquinha porque eu não tenho tomado muito sol ultimamente, então eu estou faltando, né, tomar um pouquinho de sol para pegar um bronzeado. E ela falou assim, olha, se eu fosse você, eu ficaria nessa parte mais movimentada da praia porque é mais seguro. Se você for
desse local, né, onde estão aquelas pedras lá para frente, provavelmente você vai ser assaltado. Eu tenho o livre-arbítrio de escolher o conselho da pessoa ou não. Mas eu resolvi seguir o conselho daquela pessoa, dei meia volta e voltei para onde eu estava, né, junto com um grupo de pessoas que eu tinha vindo. E a tarde passou tranquila, nada aconteceu e nada de ruim aconteceu naquele passeio. Eu resolvi ser prudente como uma serpente. Eu resolvi ouvir o conselho de uma pessoa que eu encontrei por acaso e que me deu um bom conselho e que acabou servindo de lição para eu aprender que nós devemos então prestar mais atenção nos conselhos que nos chegam, que muitas vezes eles podem ser um alerta para a gente evitar uma situação mais complicada. Na questão 526, Kardec perguntou se os espíritos eles não podem ter uma ação sobre a matéria e provocar algumas situações que possam modificar o decorrer dos fatos. Então, ele perguntou se, por exemplo, um homem que tem que morrer sobre uma escada, né, que essa escada, a pessoa vai subir numa escada, a escada vai se quebrar e ela morre na queda de uma escada, se os espíritos, sabendo disso, são eles que quebram a escada para que a pessoa venha a morrer com aquele destino, ou se é alguma outra situação. Então, os espíritos nos lembram que é correto afirmar que os espíritos têm essa ação sobre a matéria, mas que, numa situação como essa, eles não vão quebrar uma escada, porque isso seria não cumprir as leis de Deus, as leis da natureza. Eles não podem ser contrários às leis de Deus. Que, muito provavelmente, o homem que devesse morrer subindo uma escada, ele, por exemplo, deve ter subido numa escada que estivesse podre ou que não fosse forte o suficiente para suportar o peso desse homem. Então, se o destino do homem é morrer subindo uma escada, muito provavelmente os espíritos inspiraram a ideia de pegar aquela escada para subir. E é muito mais fácil isso do que supor que eles vão quebrar a escada para que o destino se cumpra. Então, muitas vezes é dessa maneira que os espíritos agem, nos sugerindo ideias, nos sugerindo pensamentos, do que fazer algo extraordinário que esteja fora das leis de Deus. Pegando um outro exemplo, se nós pensarmos assim, se um homem está andando num dia chuvoso e ele deve morrer fulminado por um raio, mas ele se refugia embaixo de uma árvore, aí acontece um raio, o que aconteceu? Foram os espíritos que provocaram a produção desse raio e direcionaram o raio até a árvore onde o homem estava abrigado para que cumprisse esse destino? Então, o raio caiu sobre a árvore, e é isso que os espíritos vão nos explicar, porque estava determinado que aquela árvore seria atingida por um raio. Isso estava dentro dos planos das leis da natureza. O raio não foi direcionado para a árvore porque o homem resolveu se abrigar embaixo dela. O homem é que foi inspirado a se abrigar embaixo daquela árvore, que os espíritos já sabiam que iriam cair um raio sobre ela. Então, mesmo que o homem não procurasse o abrigo embaixo da árvore, o raio iria cair naquela árvore. Então, o destino do raio era cair sobre aquela árvore. O homem se abrigar foi apenas uma sugestão para que o levasse a cumprir aquela situação que já estava prevista. Então, a maneira que os espíritos agem não é de maneira extraordinária. Então, se alguém dispara uma arma e aí uma bala passa perto de alguém, é porque os espíritos
sugeriram que aquela pessoa se desviasse, ou que ela esperasse, ou que alguma coisa aconteceu que atrapalhou a pessoa que atirou a arma e ela não disparou onde ela estava mirando, foi em outro local. Então, as coisas não vão ser feitas pelos espíritos de maneira extraordinária. Então, como nós podemos perceber, os bons espíritos procuram nos auxiliar para que possamos passar pelas dificuldades da vida. Mas nós somos os responsáveis pelas nossas escolhas. Somos responsáveis de vigiar as nossas escolhas. Os espíritos que não gostam de nós, que querem se aproveitar de alguma situação para nos perturbar, eles só vão encontrar espaço de ação porque nós estamos permitindo, abrindo o espaço para que isso aconteça. Os espíritos que são levianos e zombeteiros, eles podem criar embaraços à nossa felicidade, realizando algumas artes, realizando algumas situações que possam nos afligir, porque nós abrimos espaço para que eles possam atuar. Os espíritos que são levianos e zombeteiros, eles se divertem em nos causar aborrecimentos, mas eles estão apenas fazendo isso com a permissão de Deus para provar e exercitar a nossa paciência. Se nós tivermos paciência, compreensão, resiliência, se nós não nos queixarmos, se nós orarmos a Deus para nos fortalecermos, muito provavelmente esses espíritos vão embora, porque eles vão perceber que eles não vão conseguir ali espaço para realizar as suas diversões. Se uma louça se quebra, não é a ação dos maus espíritos. Muito provavelmente é o nosso descuido em lidar com os objetos. Muitas vezes nós procuramos colocar a culpa nos espíritos porque nós não queremos assumir a nossa responsabilidade pela nossa invigilância, pelo nosso descuido, pela nossa falta de compromisso. A maioria dos nossos problemas são causados pela nossa invigilância. Nós somos responsáveis pela maioria dos problemas que tem na nossa vida. Os maus espíritos, eles podem tentar nos perturbar, mas se fizermos a nossa parte, semeando boas ações, poderemos conquistar uma felicidade relativa. Nós podemos escolher plantar boas atitudes, boas ações para colher equilíbrio e uma felicidade relativa que é possível aqui na Terra. Mas a gente também pode se deixar levar pelas coisas do dia a dia e colher então algum tipo de aflição e sofrimento. Então, somente as grandes dores, os grandes sofrimentos, alguns acontecimentos importantes na nossa vida, que são capazes de influir na nossa evolução moral, eles estão previstos por Deus porque são úteis para a nossa purificação e a nossa instrução. Se precisamos passar por algumas dificuldades, por algumas aflições na vida, é porque elas vão nos ajudar a depurar a nossa alma e nos garantir um aprendizado. E com isso nós vamos crescer e nos tornarmos pessoas melhores que vão ser capazes, nós vamos ser capazes de fazer melhores escolhas. Na questão 860, Kardec pergunta: pode o homem, por sua vontade e pelos seus atos, evitar acontecimentos que deviam realizar-se e vice-versa? Ou seja, será que nós conseguimos evitar alguns aborrecimentos e alguns problemas que poderiam acontecer na nossa vida? E os espíritos dizem que sim, desde que saibamos que a Deus está a decisão de permitir que as coisas aconteçam na nossa vida. Nós temos que praticar o bem porque esse é o nosso dever e é a nossa missão aqui na Terra.
e é ela que nos ajuda a progredir. Nós devemos impedir que o mal seja realizado para impedir que outras coisas piores aconteçam. Então, por exemplo, se um homem pode escolher uma vida de lutas, de dificuldades, ele pode passar por algo, ele pode estar sujeito a cometer algum tipo de crime ou de infração. Mas ele deve se fortalecer para resistir ao mal e fazer boas escolhas, para que ele possa ter uma boa colheita na vida futura. Então, os nossos atos, né, somos nós os responsáveis pelo caminho que nós vamos tomar. É resultado da nossa boa vontade e do nosso livre-arbítrio. Deus coloca a dificuldade como prova ou como expiação, mas nós é que devemos tomar as atitudes. A responsabilidade por um caminho bom ou por um caminho ruim está em nossas mãos. Então podemos sim pedir a Deus que nos fortaleça, aos bons espíritos que nos ajudem, lembrando que nós temos a liberdade de fracassar ou de ter sucesso de acordo com a nossa boa vontade. Que possamos então usar o nosso livre-arbítrio para fazer boas escolhas. Quando alguma coisa boa nos acontecer, porque além das aflições, algumas vezes nós somos presenteados pela vida com coisas boas. Quando isso acontecer, devemos agradecer a Deus, porque sem a permissão de Deus, nada se faz. Devemos agradecer aos bons espíritos que foram os agentes da vontade de Deus, que tiveram a permissão de Deus para nos ajudar e para nos auxiliar. Sejamos gratos por tudo que nos acontece na nossa vida. A gente deve mudar a nossa maneira de enxergar as aflições, não mais como um castigo, mas como uma oportunidade de aprendizado. Essa oportunidade é que nos vai fazer crescer e nos tornar espíritos melhores. Vamos pedir então a Deus que nos fortaleça hoje e sempre. Fiquem todos em paz e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.